todos, sejam muito bem-vindos à quarta sessão de técnicas teatrais. Nesta sessão, iremos então abordar como é que é feito o trabalho à volta de um texto. Como é que se inicia esse processo? Como vocês sabem, estas sessões são dedicadas para atores e para não atores. E então vamos abordar para atores no sentido de como fazer um primeiro ensaio de leitura e para não atores no sentido de perceber como é que o próprio discurso pode se tornar mais empático, mais cativante e mais eficaz. Então vamos iniciar com o primeiro ensaio de leitura. Para os atores, o grupo de atores, ou se for um monólogo, o ator ou a atriz, que estão sob a direção de um encenador, alguém que os orienta no caminho de descoberta do personagem, iniciam então um primeiro ensaio de leitura e este ensaio é chamado de leitura em branco. Portanto, este é um dos métodos, uma das técnicas que se trabalha logo é fazer uma leitura em branco. E o que será isto? Uma leitura em branco. Uma leitura em branco é precisamente uma leitura de um texto, como se fosse uma espécie de primeiro contacto com a matéria, com a obra, com aquelas palavras, e ainda não lhes vamos dar intenção. Intenção, ou intenções, como se costuma dizer, é procurar o significado. Dotar aquelas palavras, aquele texto, já de um significado mais profundo, de uma verdade emocional ou mental. Procurar já que tenham uma proximidade com o discurso oral, certo? E tudo isso é a intenção, é dar o corpo, o significado àquelas palavras. Então, esta leitura em branco funciona como quase uma leitura rasa, digamos assim, esse tal primeiro contacto, em que o ator vai compreender a um nível mais profundo a lógica daquilo que está a ser apresentado. Portanto, vai compreender as palavras, o próprio discurso que vai se desenrolando ao longo da obra, do texto. E nessa compreensão vai retirar muitos significados. E só depois de retirar esses significados é que então vai começar a dotar aquelas palavras sob orientação do encenador com esses mesmos significados, essas mesmas intenções. E é um processo de descoberta em continuidade. Portanto, quando o espetáculo estreia, está capaz de ser apresentado, é como se fosse um parto, não é? Houve aquele processo dos ensaios, o espetáculo vai à luz, é dado à luz do público, mas depois, tal como uma criança, um bebê que cresce, assim também o espetáculo vai crescendo até estar em cena. Está sempre em permanente evolução, porque vão sempre sendo descobertos novos significados, novas intenções, novas formas de interação em cena também. E isto quer seja num monólogo, quer seja num espetáculo com mais do que um ator. Há sempre esse processo. Então, nesta leitura em branco, começamos por perceber bem o que é que está a ser dito no texto das diferentes personagens e também o que é que aquela obra quer dizer. É nesse momento que o encenador tem uma visão, um significado e constrói a sua própria criação, visão cênica e ajuda os atores então a entrarem dentro da visão que ele concebeu para dar uma forma poética às palavras daquele texto. Então, nessa leitura, retiram-se os significados literais das frases e do texto, o seu sentido lógico, mental, mas retiram-se também os acontecimentos chaves. Os acontecimentos que são dotados de cargas emocionais, porque como nós falámos, o teatro vive deste conflito com a humanidade, ela própria vive, não é? E então o teatro vive deste conflito, e esse conflito, como falámos também, muito ligado ao nosso corpo de desejos, bem se lembram nas outras sessões, que até o próprio Damásio fala do sentimento que impulsiona a vontade,
que impulsiona a vontade e a ação, o sentimento que impulsiona a ação, então esses significados todos vão sendo retirados. À medida que os atores começam por ler o texto, começam por perceber as diferentes nuances emocionais e também os diferentes pensamentos dos personagens e os momentos de pequenos conflitos que existem. E começam a perceber também, quando vos abordei com aquele questionário, com base no método, no sistema de Stanislavski, começam a perceber que personagens é que poderão ser obstáculos à sua própria ação e que personagens é que ajudam na sua própria ação. Então começa-se a desenhar uma espécie de percurso. Chama-se o percurso emocional. Um percurso desde o que é dito e revelado logo na primeira frase do texto até ao último momento. E aqui há uma parte muito interessante, porque mesmo que uma história tenha um início, meio e fim, certo? Porque as histórias têm um início, meio e fim e um auge, certo? São as suas características. O que acontece é que as personagens vivem antes daquela história e viverão depois daquela história. Então, há todo um trabalho aqui que o ator depois pode aprofundar para além do texto que é apresentado. Como experiências que o ator pode imaginar que vivenciou antes daquele momento, que corresponde à ação da peça em si, e como experiências até que o ator pode imaginar, que o texto deixa algumas pistas, como viagens, por exemplo, e o ator pode imaginar o estado emocional que aquela personagem sente a pensar vai acontecer uma viagem daqui a 2, 3 meses. E a peça terminar com precisamente essa projeção futura que não está ali revelada no texto, mas que o ator, entretanto, imaginou na criação do seu personagem. Então aqui temos todo um percurso que é retirado e é interessante porque nesta primeira leitura em branco começamos a discernir aquilo que é dito, não é? Porque é uma leitura e o texto vai informando várias coisas do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico também, porque pode revelar características físicas não só dos espaços, não é? Onde estão, mas também do próprio personagem, faz a construção, a criação, faz essa vestimenta, é como se criasse quase ali uma imagem a 3D, não é? Que está dentro e fora simultaneamente durante esse processo criativo, mas também há tudo aquilo que não é dito durante essa leitura. E essa é a parte de discernir o subtexto, porque lá está, pode haver uma frase que tudo indicaria que teria uma intenção de, por exemplo, alegria, mas chegar-se à conclusão que há ali uma emoção que está por detrás daquela frase e então a pessoa não irá estar alegremente a dizê-la. Não é esse o significado que está ali. O significado que está ali, se calhar, é alguém que se tem que adaptar a uma alegria do momento, mas se calhar aconteceu-lhe algo que estava profundamente triste. Então nós vimos aqui o trabalho do ator sobre emoções mistas. E isso é muito, muito interessante. E, portanto, temos aqui já uma primeira abordagem de como poderá funcionar uma primeira leitura de um texto teatral. Numa segunda leitura, então, depois o ator, juntamente com o encenador, vai trazendo esses significados que construiu, vai experimentando e vai contracenando, interagindo. E o processo, então, vai sempre crescendo. Estas sessões poderão ser diversas,
consoante aquilo que o encenador irá pretender do trabalho feito em mesa. O trabalho feito em mesa lá está, este trabalho de leitura e de encontrar significados profundos e significados mais adequados também à própria visão de quem está a encenar o espetáculo e também à visão interna de cada ator que está a participar. Porque o que está a ser criado é a vida interior do personagem, a vida interior do personagem, a vida interior dos diferentes personagens e a forma como interagem e que se reflete numa vida exterior, numa vida manifestada através da palavra e do movimento. Claro que este trabalho de significação não para quando acabam estes ensaios, digamos, em branco, a construir. Não, este trabalho também é feito depois pelo próprio ator em casa, até como um método, sim, de memorização. E vai sendo feito cada vez por camadas, cada vez mais por camadas. Portanto, a partir do momento que o ator sobe ao palco, a esse espaço sagrado, e que o encenador começa a dar as suas orientações de movimentação e que o ator também descobre movimentações possíveis para interpretar a sua personagem, à medida que esse processo vai naturalmente surgindo e evoluindo, o ator faz o trabalho de em casa, pegar no texto e construir camadas de significação. Imaginando que o encenador pediu para que o personagem faça determinados movimentos numa dada parte da peça, cabe ao ator trazer também a intenção acertada para esses mesmos movimentos. Porque reparem, sempre que no dia a dia qualquer um de nós se movimenta, há também uma intenção, há também um objetivo. E portanto o ator trabalhará o objetivo, a intenção no movimento que produz em cena, que a sua personagem produz em cena. Claro que a personagem produz espontaneamente e o ator sabe tudo o que a personagem está a fazer. Então, vimos que as escolhas são muito importantes. Portanto, há escolhas que o ator faz para criar a sua personagem, há escolhas cênicas e essas mesmas escolhas são muito importantes porque elas vão traduzir-se no próprio ritmo do espetáculo. E isto é muito importante, o ritmo. Porquê? Porque trabalhar um texto e trabalhar uma encenação, o ator, quando começa por dizer aquelas palavras, vai trabalhar naturalmente uma espécie de partitura musical, vamos assim chamar. Quando nós pegamos num texto, é como se fosse uma partitura, é como no dia-a-dia existem momentos em que nós falamos com mais entusiasmo, depois existem momentos em que falamos de uma forma mais introspectiva e todas essas variações emocionais e também físicas. Há momentos em que fisicamente nos deslocamos com uma certa energia, outros em que estamos em silêncio, parados, em pausa. Portanto, tudo isso é como se o nosso dia, vamos imaginar, tivesse uma espécie de partitura, certo? Há velocidades diferentes e há pausas, há ritmos, há entoações. Então, nesse sentido, o trabalho de um texto é como se fosse uma espécie de partitura musical e que o espectador, o público, a audiência está a assistir e a deleitar-se com aquela mesma partitura. E isto agora é muito interessante porque é aqui que dou o salto para quem não é ator, mas comunica mensagens, portanto faz apresentações, é orador. E nesse sentido, o trabalho do texto que terá, claro que passará por uma leitura, por várias leituras, para perceber também os momentos em que poderá destacar certas ideias através de um ênfase particular. Isto é muito interessante porque, no fundo, o ser humano
é da nossa natureza, nós escutamos muito quando há uma emoção associada. Se houver um tipo de discurso assim neutro, repetitivo, em que não há muitas cambiantes, portanto não existe essa tal partitura, o nosso ouvido desliga. Quando é muito repetitivo, quando a cadência é muito repetitiva, certo? Se alguém estiver, por exemplo, constantemente imaginando uma cena de conflito muito intensa, mas se os dois personagens estiverem sempre aos gritos, nós também desligamos, é repetitivo, certo? Então, é a variação, tal como existe nas emoções, que nos cativa. Então, quando alguém está a fazer uma comunicação, também poderá fazer esse tal ritmo, esse tal ênfase em palavras-chave, ideias-chave. Trabalhar as velocidades e os ritmos. E, claro, as emoções com que partilha a própria mensagem. Porque se trabalharmos a emoção do entusiasmo na comunicação, os outros também se entusiasmam, porque funciona como um contágio de emoções. O ser humano é muito sensível a este mesmo contágio. Se nós virmos alguém, é-nos natural, alguém com uma determinada emoção, naturalmente nós vamos atrás. É assim que acontecem até fenómenos depois de multidão, é porque existe um contágio emocional, certo? Então, se apresentarmos a mensagem com uma clareza, um espírito positivo, uma emoção positiva, entusiasmo e portanto, se tudo isso estiver dentro das nossas palavras, vamos, claro, cativar a audiência, porque o objetivo é a partilha da mensagem e na partilha da mensagem temos que escolher, lá está, a escolha, a forma de cativar. E a forma de cativar passa por preencher o próprio discurso com emoções e, claro, trabalhar os ritmos desta partitura musical, tanto no trabalho do texto do ator, como no trabalho para comunicações. E as pausas são fundamentais. As pausas, e agora vamos ver, porque as pausas servem para ambos os discursos, digamos assim, o discurso teatral, o discurso cênico ou o discurso de uma comunicação. As pausas são, lá está, como falámos, aquilo que não é dito também está ali, toda a vida interna. É como se fossem prenhas, certo? É como se fossem pausas grávidas. As pausas suspendem, dão drama, cativam. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem numa casa no dia-a-dia, estamos todos, está a televisão ligada, estamos a ouvir, a fazer movimentos e de repente, certeza que já sentiram isto. A televisão para. E o que é que nos acontece? Nós olhamos para lá. Um silêncio, que estranho. O que é que aconteceu? Então, o poder da pausa é esse, é que nos cativa automaticamente e nos incita uma curiosidade interna de o que é que vai acontecer a seguir. E é aí que o público, a audiência, imagina o que se estará a passar dentro da cabeça daquela personagem. Ela está ali com uma pausa e o público vai construindo a história. E quanto mais o ator sente essa vida interna, mais a imagem dessa história passa para o público. Então há uma espécie de ímã. A pausa funciona como um ímã, sempre. E ajuda também um ator a criar um estado emocional, se calhar para o próximo momento que é necessário, sim? Então, numa comunicação, as pausas produzem o mesmo efeito. Nós falamos, e quando há uma pausa, sim, a ação volta a centrar-se. E dá tempo para quem está a receber a mensagem digeri-la. Porque se estivermos a falar muito rápido e não fizermos pausas, quem nos ouve não consegue digerir, processar completamente a informação. E é por isso que é importante também a pausa, para dar a hipótese da pessoa digerir e até
raciocinar no sentido de surgir uma questão sobre. Então estamos mesmo a incitar a pessoa a entrar em diálogo connosco. E é muito bom, é muito rico. Então, não só estas pausas provocam os ritmos, mas também é essencial percebermos qual a velocidade que usamos. No trabalho do ator, isso é muito importante, porque a velocidade pode atrapalhar a dicção, a pronunciação correta das palavras e também numa comunicação. Numa comunicação, se falarmos muito rápido, para além da informação não ser passada, há um fenómeno que acontece. Uma falta de ar, falta de oxigenação. E é muito curioso porque essa falta de oxigenação, se começarmos a falar muito rápido, sem fazer as pausas e a apresentar, para além de traduzir-se numa espécie de estamos a passar a informação ao nível da comunicação não verbal também, de que existe stress e nervosismo, só o facto de nós não fazermos pausas e falarmos muito velozmente, coloca-nos a respiração cá em cima. Digamos assim, portanto, temos zonas à respiração completa e depois temos a respiração clavicular, que é muito superior, a torácica e a abdominal, certo? Que nós trabalhamos para o teatro. E o que acontece é que fica uma respiração curta, ofegante e que, de facto, vai produzir mais nervosismo em quem está a comunicar. Portanto, trabalhar a respiração é importante. Também, não só porque trabalhando o diafragma, que está na base da respiração abdominal, trabalhando o diafragma, temos uma capacidade das frases serem maiores, no sentido que temos uma maior capacidade expiratória, uma maior colocação de voz, mas também conseguimos uma coisa muito importante, que é o domínio da própria energia nervosa. Uma respiração profunda, quer seja para o ator, quer seja para alguém comunicar, é fundamental precisamente para trazer um estado de tranquilidade. E esta respiração, o ideal é ser feita sempre antes, enquanto exercício diário, antes do ator subir ao palco e também sempre antes de alguém que vai comunicar fazê-lo. Porque depois, se por acaso sentir um pequeno nervoso, vai a essa respiração longa e profunda, abdominal, e traz essa energia de confiança, de calma e tranquilidade. Esta velocidade, portanto, no fundo nós temos que aprender a fazer as tais pausas, a pronunciar. A dicção é muito importante neste sentido. Porque há certas palavras que no dia a dia são ditas e que nós temos que aprender a vigiar. No trabalho do ator aprendemos, por exemplo, o não dizer pa em vez de para, dizermos para, em último caso para, mas sempre procurar pronunciar bem, a não ser que o próprio personagem tenha uma forma de falar um pouco mais grotesca, digamos assim, ou que não de uma forma tão correta, sim? Então aí é uma criação de personagem, mas o ideal é darmos sempre uma beleza à nossa língua, à língua de que a peça está a ser representada, certo? Com que a peça está a ser representada, perdão. E de facto este trabalho de dicção é fundamental e começa sempre aos aquecimentos faciais, que já vos falei. Este ponto de junção entre os maxilares, que eu chamo o ponto da raiva e do ressentimento, não é? Geralmente é sempre bom massajar aqui, porque bloqueia as articulações para a própria dicção. Portanto, massajar estes pontos, fazer mastigação, fazer tudo o que seja técnicas de aquecer o rosto para que depois, e a voz, para que a própria palavra saia de forma o mais correta possível, como por exemplo, telefone. A palavra telefone muitas vezes sai sob a forma de telefone, de vou telefonar.
E, portanto, há sílabas que são comidas. E este é um trabalho que o ator deve ter cuidado no trabalho com o seu texto e que alguém comunica também. É perceber que palavras é que está a comer, que sílabas de palavras. E também uma coisa muito interessante que a respiração diafragmática, a abdominal ajuda. Pode acontecer, e já vi acontecer, às vezes, os finais das frases esmorecerem. Então, estamos a dizer uma frase e de repente a parte final parece que descai. Então é importante haver esta vigilância. Os finais de frases, a não ser que o ator queira propriamente dar um sentimento de tristeza ou de abandono, certo? E aí tem um sentido esse final descaído, um sentido emocional, um significado emocional, mas, ou então teve um choque com algo que viu e as palavras esmoreceram, não é? Perderam-se nos lábios, portanto, uma múltipla significação. Numa comunicação, os finais caírem produz a emoção contrária na audiência. Portanto, a audiência esmorece e nós não queremos que ela esmoreça, nós queremos que ela esteja ativa em escuta. Portanto, nós procuramos, nesse sentido, perceber também, estamos a falar, e se sentimos que a nossa audiência está desligada, então uma nova partitura vocal, musical, um novo contacto de olhar com aquela parte da audiência que se calhar sentimos não está tão conectada connosco, e sempre com este espírito que é muito importante de serviço. Agora, palavras difíceis como tagarelaria. Então, existem truques que nós podemos fazer. Tagarelaria. Viram o destaque que eu dei aqui a tagarelaria? Então, quando nós temos assim palavras difíceis de pronunciar, nós fazemos uma espécie de mini pausa e destacamos a sílaba onde nos enganamos. No meu caso, a palavra tagarelaria seria aqui no tagarelaria. Então eu destaquei tagarelaria, até se tornar normal, tagarelaria, certo? E é esse treino que fazemos. Portanto, sempre que sentirem esta palavra é difícil de dizer, quer num texto teatral, quer numa comunicação, fazemos este treino. Uma mini pausa antes daquela sílaba onde nos enganamos, destacamos a sílaba, certo? Treinamos o tagarelaria, até normalizar, tagarelaria, certo? Então este é mesmo um dos truques. Espero vos ter ajudado aqui com estas técnicas teatrais e agora, para rematar, algo que é muito importante, o sentido do ouvido. O sentido do ouvido. Quando nós trabalhamos um texto teatral, nós estamos a criar camadas de significado que depois interagem com quem contracenamos, certo? E também com o público. Então é muito importante nós estarmos bem concentrados nas palavras que dizemos. Concentrados naquele próprio discurso para não nos perdermos, para sentir bem as palavras e todas as emoções. Estarmos ligados, não funcionarmos como piloto automático, porque a partir do momento que decoramos o texto, está decorado e pode surgir o piloto automático e nós não queremos, porque isso é a perda da vida interna. Nós queremos recriar tudo naquele momento. Então, um truque, centrarmos naquelas palavras, ouvir o que dizemos e ouvir o que o outro ator diz. E ao ouvirmos o que o outro ator diz, ele também nos conecta. Lá está a tal contracena. E esta é uma forma sempre, o ouvido de um próprio texto teatral crescer. Também, claro, numa fase posterior, o ator desenvolve o chamado ouvido ao público. E é como se fosse uma mesma respiração. Não estamos só a respirar com os atores com quem contracenamos, mas quando fazemos uma pausa, nós sentimos a pausa na audiência. E essa pausa também contracena connosco e também dá uma espécie de alimento para a emoção que vai servir o personagem. E isto é muito curioso, mas numa comunicação também acontece.
quando trabalhamos técnicas teatrais para falar em público, também acontece esta espécie de empatia. Concentramos-nos na mensagem que queremos transmitir. E esquecemos logo tudo, porque o objetivo é servir, é ser útil, transmitir uma mensagem. E a partir desse momento, o foco da nossa atenção está no sítio certo, em transmitir uma informação ao outro. Fica então por aqui. Espero que tenham gostado desta quarta sessão de técnicas teatrais e encontramos-nos para a semana. Não percam, a semana passada Herberto Helder e para a semana que vem Carlos Fuentes, o conto contado Aura. Muito obrigada pela vossa companhia e tudo de bom. Beijinhos!